título, né? O que nós foi passado para o anjo da igreja aqui, através dessa campanha, com o título A Queda das Muralhas de Jericó, né? Irmãos, eu vou começar a ler aqui, porque na realidade eu fiz um estudo do que o Espírito Santo de Deus me deu nesta tarde, né? Ali eu pedi ao Senhor entendimento, graça, né? Da sua palavra, porque não adianta você ler esta palavra aqui e você não ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, né? Então o Senhor foi me dando aqui e eu vou ponderando aqui o que o Senhor falou ao meu coração e quer trazer para a igreja nesta noite. Vou dar seguimento, porque as horas já se vão, então eu vou dar seguimento. Para entendermos melhor a contextualização da queda, lemos que depois da morte de Moisés, foi passado a Josué o poder de liderar e com isso a promessa. A promessa só é retida aos seus servos do passado ou a todos aqueles que se submetem à palavra com amor e verdade. Entendam, não dá vitória, Deus não dá vitória sem antes a construção do caráter. E aí o Senhor foi falando comigo. Vamos ler aqui em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1 ao 9. Que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que teres o cuidado de fazer segundo a lei o que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, nesse versículo aqui, o Senhor foi para contextualizar o que Deus quer falar sobre a queda das muralhas. Primeiramente, o Senhor me levou ao capítulo 1 de Josué. E ali eu entendi quando fala aqui, que Deus fala aqui comigo assim, sobre que, entenda, Deus não dá vitória sem antes dar a construção do caráter de alguém. Irmãos, tem pessoas que acham que para conquistar alguma coisa em sua vida,
é assim, rápido, entendeu? Só que na realidade, se você atentar a palavra do Senhor, né, você vai entender que para chegar a uma determinada condição de vitória em sua vida, é necessário você passar por vários testes. E o primeiro deles, sabe qual foi? Sabe por que José foi aprovado e logo em seguida recebeu essa oportunidade de liderar? Porque ele observou, né, a Moisés, colou do lado de Moisés ali, como dizem, né? Hoje em dia eu colo, né, do lado, a maneira de se falar hoje em dia, eu colo do lado de alguém para poder aprender. E José, ele colou do lado de Moisés. Ele analisou toda a sua conduta com Deus. E ali o Senhor começou a revelar para mim o quê? Para entender o que Deus quer falar, então vemos que a promessa a todo aquele que guarda os seus mandamentos e não retém suas atitudes de servo. José ele se posiciona para alcançar a vitória. Não é de qualquer maneira. Tem gente que quer construir, Josué construir degraus assim de qualquer maneira, mas não é de qualquer maneira que se constitui liderança ou vitória. Primeiro, ele fala com os jubeniltas, os gaditas e a meia tribo de Moisés. Uma coisa que me chama a atenção é que nos versículos 10 ao 18, ele faz menção à ordenança de seu líder Moisés. E diz no final do versículo 18, que o homem que se rebelar suas ordens e não obedecer será morto. E logo em seguida ele menciona as palavras de Deus: a este tão somente ser forte e corajoso. Deus não tem prazer nesta qualificação de servo desobediente e falta de coragem. Irmãos, na história nos conta que através da prostituta Raabe, teve um papel principal no plano traçado por Deus para dar vitória aos seus. Às vezes, quem menos tem papel principal, seja ele na sociedade ou em posse, é que nos trará janelas de escape. Às vezes, irmãos, tem situações que nós passamos em nosso meio que nós não entendemos. Deus abre porta que nós às vezes não queremos. Queremos portas grandiosas, queremos relacionamentos grandiosos, queremos ser tratados de maneira, entendeu? Assim, como que eu posso dizer? Privilegiada. Mas para todo o processo, que Deus tem a fazer de reconstrução em nossa vida, é necessário passar por etapas. E ali, o Senhor vem falando assim: o nosso mal é questionar as circunstâncias e não entendermos os fatores. Exemplo, né? Como eu dei aqui, abre porta que os nossos olhos não a aparência ou nos colocam em situações que enxergamos insignificantes. Mas está aí, está já o agir de Deus. É nessa porta, é nessa situação que Deus coloca ali, que nós menos esperamos, é que está o agir de Deus. Entenda o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. E o Senhor diz assim, mais à frente: Deus dá sinal de milagre entre o seu povo. O povo se posiciona, colocou sua vida no altar, em suas ordenâncias,
O mesmo milagre que ele opera no passado, ele atualiza no presente. A passagem nova por aí. Irmãos, tem gente que acha que o processo que ele passa é longo e penoso. Mas se você entrega a Deus segundo as suas palavras e coloca o seu caminhar, as suas ordenanças daquilo que Deus projetou para a sua vida, irmãos, entenda, há coisa nova chegando por aí. O povo passou em pés enxutos, atravessando o Jordão. Ou seja, o mesmo milagre que Deus operou lá com Moisés, ele operou na vida de Josué. E você acha que Deus não pode fazer o mesmo milagre acontecer nas nossas vidas? E o Espírito Santo de Deus falava comigo assim: o que Deus está falando comigo, isso aí é passageiro. Ele vai mostrar novo horizonte para você. Aquele que não é respeitado, desprezado, humilhado, Deus colocará você em posição de honra. Olha que maravilha o Senhor está falando nessa passagem aqui, comigo e com você nesta noite. E com você que está escutando nesse veículo, nesse canal, onde Deus está chegando até você a sua palavra. O Senhor está falando assim, como vemos no capítulo 4, versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de toda Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado Moisés. No capítulo 5, versículo 13, José se posiciona ao pé de Jericó. Irmãos, olha que coisa linda o Senhor começa a demonstrar a sua glória. Para Deus manifestar a sua glória, primeiro é a presença. Olha o que Deus está falando comigo, com você nesta noite. Olha, irmão, irmãos, muitos confiam em carros. A Bíblia fala em cavalos. Ou seja, onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Você tem depositado nos seus bens? Você tem depositado na sua família? Você tem depositado no seu relacionamento? Mas olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. É a presença. Quando ele fala, Josué, descalça a sandália dos seus pés. Onde a presença habita a glória de Deus, até o lugar é tomado pela presença viva de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, irmãos, quando eu coloco a minha casa nas ordenanças de Deus, através da sua palavra, quando eu começo a praticar, porque Josué começou a praticar aquilo que ele via como testemunho em Moisés, como líder. O Senhor, a presença é viva em nosso meio. A casa é diferente.
quando ele se posicionou, olhou ao pé de Jericó, irmãos, o que Deus falou comigo aqui é que Josué, quando ele se apresentou ali ao pé de Jericó, eu acredito, irmãos, que ele não olhou o tamanho daquela muralha. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei a sua causa. Mas o Senhor manda te dizer esta noite, se posiciona. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Se posiciona. Se posiciona, porque quando você se posiciona, a presença do Espírito Santo é presente na tua vida. E naquele momento, quando ele teve visão, ele foi ali rodear, levando decanta na Cassuriandarás, e olhou pelo monte, aquela muralha. Ele entendeu o Deus que ele servia, que era poderoso. E Deus confirmou a ele a sua presença. Deus quer confirmar a presença. Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Ele quer confirmar a presença na tua vida, na tua casa, no teu problema. Mas Deus manda você olhar o teu problema como algo pequeno. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Deus manda olhar você, o seu problema como algo pequeno? Porque para Deus não existe problema e não existe tamanho. Não existe. E Deus fala comigo e contigo nessa noite assim: quando vemos a luz da vida, entendemos os fatores da queda do muro. A primeira tomou posse da promessa. A segunda, obediência às ordens. A terceira, ele teve estratégia. Irmãos, tem gente que acha que para vencer as lutas não é necessário pedir instrução do alto. Irmãos, tem pessoas que fazem as suas conquistas com as suas próprias forças. Josué não. Josué, ele pediu estratégia do alto. A quarta, não olhou para as circunstâncias. Você está entendendo o que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite? A quinta, houve manifestação de milagre. Entenda, tem situações em que você está passando que era para você estar bem pior do que você está. Você está entendendo o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Era para estar você muito pior do que você está. Mas Deus ainda faz milagres. Tem situações que Deus está fazendo milagre em vossos meios. Josué entendia os milagres. Ou não houve milagres em vossas vidas que vocês não reconheceram a face de Deus? Não houve milagre?
Não houve providência de Deus? Deus está falando comigo e contigo nessa noite. A sexta recebeu a presença especial, irmãos. Irmãos, que glória maravilhosa. É quando você recebe a presença do Espírito Santo. Irmãos, tem situações em nosso meio que nós passamos por situações tão difíceis. Mas quando nós nos colocamos de pé, nós nos posicionamos, vamos para a casa do Senhor, Deus, Ele usa sempre a sua presença diante de nós. A sétima, a vitória. Mas há algo que Deus colocou aqui nessa vitória. Foi necessário 7 golpes, pois seu significado perfeito e divino. Irmãos, Deus, quando Ele completa a vitória sobre a sua vida, é perfeito, é divino. E você entende. Você entende, irmãos. Você entende o sobrenatural de Deus. E Deus fala assim, Deus chama os fortes e corajosos. Quantos estão recuando de estar na casa do Senhor? Quantos estão fugindo de pregar a sua palavra, de ser usado na rua para falar do amor de Deus, ou usado no seu trabalho, ou usado na sua família? Quantos estão retardando as obras de Deus em suas vidas? Deus não chama covarde, Deus chama forte e corajoso. Pois através dos percursos alcançados e sua trajetória mostrada, a graça e a presença do Altíssimo. Não se incomode, irmãos, com aqueles que vos perseguem ou invejam, pois seus inimigos conseguem enxergar em vocês o perigo da perda. Olha o que Deus está falando comigo e com você. Deus só levanta soldado, pois na guerra soldados gritam em meio a alaridos, buzinas, tamborins, que a vitória é ganha. Irmãos, qual de vocês que Deus, em meio às provas, em meio às lutas, em meio aos problemas, chegou aqui diante de Deus, na casa do Senhor, e a sua presença viva e eficaz na sua vida não falou com você, e você, em vez de soar um grito de vitória, ficou calado? Irmãos, Deus não quer adoradores calados. Deus quer adoradores que, mediante a luta, mediante a prova, eu estou adorando. Aleluia! Porque através da minha boca, assim como Deus usou a boca daquele povo para rodear 7 vezes a
E na sétima, abriu a boca com buzinas, com alaridos. A muralha caiu. Porque tu fechas a tua boca, porque tu fechas a tua boca quando entras aqui em Jeremias. O Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. Abra a tua boca, porque através da tua boca é que você gera milagre. É através da tua boca é que a causa que está lá na justiça é ganha. É através da sua boca que a confusão, as intrigas dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, Deus vai jogando por terra. Porque a Bíblia fala que enquanto você louva, Deus cuida de ti por você lá na tua casa, lá no teu problema, lá na circunstância que não é favorável para você. Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Abra a tua boca. Porque até quando nós levantamos as mãos e confessamos que só o Senhor é Deus em nossas vidas, é que o Espírito Santo de Deus pode entrar e fazer aquilo que Ele necessita fazer na minha alma, no meu coração, na divisão da minha alma e do meu espírito. Confesse, abra em gemidos, em palavras, mas abra a boca para profetizar, e a construção do teu milagre vai acontecer, e as quedas das muralhas serão destruídas sobre sua vida, sobre o seu problema, sobre sua família, através do que professamos. Seja fiel à palavra do Senhor, às ordenanças do alto, porque é através também da obediência que vem vitória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém.